Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje começamos finalmente a nossa série sobre parábolas, as parábolas de Jesus. Este aqui é um vídeo introdutório sobre as parábolas. Nós vamos falar o que é parábola, por que Jesus as usou, como Jesus as usou e por que alguns não entendiam essas parábolas. Eu também vou expor brevemente o quadro sobre as parábolas e explicar como que nós faremos ao longo dos vídeos e desse estudo das parábolas de Jesus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, como vocês estão? Eu estava morrendo de saudade e eu dou glórias a Deus que eu estou de volta aqui com vídeos, inclusive iniciando essa série que está no meu coração há muito tempo. Muito antes de eu começar um canal aqui no YouTube, de fazer vídeos, eu já queria fazer esse estudo sobre as parábolas de Jesus. Assim como as parábolas, eu também quero estudar as curas de Jesus. Afinal, elas não eram simplesmente curas físicas, elas vinham acompanhadas de uma transformação, de alma, de caráter, uma transformação espiritual. Então, eu também quero trazer esse estudo para cá. Também quero trazer estudos sobre o Sermão do Monte, também sobre as últimas palavras de Jesus. E estamos próximos da Páscoa e teremos que ter um especial de Páscoa, afinal nós temos que ver todo o cumprimento que Jesus foi dessa Páscoa judaica. Vai ser muito especial. Além do especial de Páscoa, logo na sequência teremos também sobre Pentecostes. Eu acho que foi um evento que nós às vezes não falamos o tanto que nós devíamos sobre esse evento, que também era uma festa que os judeus comemoravam e que o Senhor mais uma vez dá um novo significado. Mas voltando para as parábolas, vamos já começar. Então, o que é parábola? Olha só a definição de parábola. Ela tem origem no grego parabole, que significa o quê? Comparação, colocação ao lado de. Nós também temos a informação de que parábolas são histórias, são narrativas curtas, são provérbios, são até enigmas. São exemplos que usam objetos conhecidos, do cotidiano daquelas pessoas para ilustrar verdades espirituais, certo? Por isso é que Jesus sempre trazia nas suas parábolas, o assunto de semeadura, de campo, de trabalhadores. Eram itens conhecidos da audiência dele. Quando então ele começava uma história que tinha objetos conhecidos nessa história, era fácil conseguir chamar a atenção do ouvinte dele. Mas também tem um detalhe nisso tudo. Olha só que interessante. Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas para despertar o interesse do público. Ao mesmo tempo, ocultar o significado mais profundo daqueles que não estavam espiritualmente abertos à verdade. É muito interessante porque durante muito tempo eu entendi que parábola era essa história curta, era essa metáfora, essa comparação com objetos conhecidos que ela sempre tinha o objetivo de ensinar as pessoas de uma forma mais fácil, para que todos entendessem. Mas essa parte de para que todos entendessem não é bem verdade. O próprio Jesus explicou por que ele usava parábolas e porque ele sabia que ao usar parábolas não eram todos que iam entender. Vamos ver nas Escrituras? Olha só o que nós vemos em Mateus 13:10. Os discípulos vieram e perguntaram a Jesus: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas.
Até aqui, uma pausa. Até aqui parecia que Jesus estava sendo duro e até mesmo cruel, né? Como assim? Jesus, o Senhor, o Deus, a representação de toda a bondade, falando que ao que tem, mais lhe será dado, e ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Que isso, Senhor? Por quê? O próprio Jesus continua e explica. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Amém? Receba, meu irmão, minha irmã em Cristo. Uma das notas da Bíblia de Estudo que eu uso, que é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da Nova Versão Transformadora, a tradução, olha só o que ele diz aqui em Marcos, né? Porque em Marcos também está registrado esse momento, essa resposta de Jesus, né? Aqui está assim, no 4:11. Ele respondeu, Jesus respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. De modo que mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Olha só a nota. Jesus ensinava ao povo por meio de histórias chamadas parábolas, usando situações conhecidas para transmitir verdades espirituais. Além de incentivar o ouvinte a pensar, esse método de ensino escondia a verdade de quem? Dos obstinados ou preconceituosos demais para atentar ao que estava sendo ensinado. Olha aqui também em outra nota em Lucas, porque Lucas também registrou essa resposta aqui de Jesus. Nessa outra nota diz assim: as parábolas descrevem um objeto, uma situação conhecida, mas com variações que chamam a atenção. Levam ouvintes sinceros a descobertas, mas esconde a verdade de quem? Dos que são hostis, desinteressados, desmotivados ou endurecidos e incapazes de entender a verdade. Bom, Jesus aqui já tinha explicado pra gente, a gente só tá lendo outros comentários sobre isso, que é justamente essa dureza de coração. Fazia com que esses ouvintes, mesmo que ouvindo, não entendessem, mesmo que vendo, não percebessem. Então, as parábolas, sim, conseguiam revelar verdades espirituais a todos aqueles que estavam com o coração aberto e sincero. Porém, ela escondia essas mesmas verdades espirituais daqueles que já estavam com o coração endurecido e não estavam lá para entender o que Jesus estava dizendo, mas para julgá-lo, para pegar ali na curva, né? São essas pessoas que um pouco depois vão o quê? Pedir que Jesus seja preso ou até mesmo a morte de Jesus. Então, ele sabia que ao falar, ao ensinar com essas histórias, né, que tinham objetos conhecidos, que tinham essa eficácia de revelar verdades espirituais, elas fariam todo esse trabalho para aqueles que estavam com o coração aberto a entender o que ele queria dizer. Mas daqueles que já tinham tomado a decisão, desses daí, nada seria revelado. Eles ouviriam aquela história e não teriam proveito nenhum. Bom, agora que já definimos o que é parábola, vimos por que Jesus falava em parábolas e até mesmo, né, como ele as usava. Inclusive também é parte de ser cumprimento da promessa, porque o que Jesus fez foi cumprir todas as promessas. No próprio Mateus 13, 34 e 35 diz assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões, e na verdade nunca lhes falava sem usar parábolas.
Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta: eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, vejamos aqui que isso aqui estava em Salmo 78:2. E eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, para esses ouvintes atentos, com o coração sedento de aprender e entender de Jesus, eles sim teriam essas verdades espirituais reveladas, né? Tudo que estava escondido seria ali apresentado para eles, revelado a eles, apenas a essas pessoas com esse tipo de coração. Agora vamos falar especificamente da estrutura do nosso estudo. E aqui cabe um esclarecimento. Meus amados, assim como vocês podem ter inúmeras dúvidas sobre o chamado de vocês e o propósito de vocês na Terra, né? Que o Senhor tem um específico para cada um de nós, uma função dentro do corpo de Cristo para cada um de nós, cada membro desse corpo. Eu tenho também as minhas dúvidas, as minhas incertezas. E é sempre importante nós lembrarmos que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, do modo que Ele quer. Se Ele chamou, é Ele quem vai capacitar. Nós vemos aqui na história de todos que passaram por esta Bíblia, que Deus nunca dependeu de nenhuma habilidade ou capacidade humana. Ele precisava do sim da pessoa e com o sim da pessoa Ele capacitava. Afinal, Ele é Deus. Ele é o Criador e Ele é o sustentador e é por meio dele todas as coisas. Quando a gente acha que é por nosso meio, aí que começa a dar errado. Com isso, o que eu quero dizer? Que eu trago este estudo que eu estou fazendo com muito carinho e creio que muito temor diante do Senhor, né? Muita reverência diante do Senhor, para não trazer aqui algo que venha da minha cabeça, que eu ligue a câmera e comece a falar para vocês, mas que exige um momento meu especial com o Senhor, de estudo mesmo das Escrituras. Mas eu quero que essa série sobre as parábolas de Jesus sirva muito como um catálogo para vocês. Como assim um catálogo? São várias parábolas e sempre vou tentar explicar um pouquinho dessas parábolas aqui. Eu quero que vocês continuem nos comentários. Continuem o quê? A conversa que eu comecei com o vídeo. Infelizmente não é ao vivo, então eu não consigo interagir ao vivo com vocês. Enquanto estou explicando, vocês estão falando alguma coisa. Mas é importante que sim, vocês deixem observações, entendimentos e interpretações de vocês aqui nos comentários, para não só meu benefício, mas para benefício de todos aqueles que vierem a assistir esses vídeos. Outra coisa, por que catálogo? Porque não é assim, esse estudo é conclusivo final sobre as parábolas. Depois disso, vocês nunca mais vão precisar estudar parábolas ou não vão precisar averiguar essas parábolas de modo algum, porque eu já trouxe aqui para vocês. Não, pelo contrário. É um convite ao estudo. Vamos estudar juntos. Claro, mais uma vez, não é ao vivo, então eu trago aqui para vocês, eu compartilho o estudo que eu tive com vocês, mas é de extrema importância que você também leia esses versículos em casa e faça o seu estudo para que o Espírito Santo revele ou confirme ou até mesmo desaprove qualquer coisa que eu tenha dito que não tenha vindo dele, tá? Eu quero trazer isso com muita reverência ao Senhor, com muita seriedade diante de Deus. Então, mas de qualquer forma vai ser o quê? Um monte, né? Todas as parábolas aqui neste canal, que depois você pode usar sim, né? Puxa, o que era mesmo essa parábola? Deixa eu ver ali naquele canal. Ou você pode até usar como ponto de partida esses vídeos, né, do seu estudo de parábolas com os seus irmãos da igreja. Às vezes vocês têm um grupo de estudos informal em casa, né? Ou até mesmo tenha alguma série dessa rolando na sua igreja, então você pode apresentar a pastores e líderes, né? Olha, você trouxe essa parábola, eu também tinha visto isso sobre essa parábola aqui, então vai servir como um grande catálogo de todas as parábolas de Jesus. Era isso que eu sempre queria, sabe? Um estudo de todas as parábolas de Jesus. E o que eu vou usar? Eu vou usar essa Bíblia que eu tanto falo, a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Ela já traz aqui, olha só que bacana, um quadro com todas as parábolas.
Eu estudei que é o seguinte, aqui ela apresenta 32 parábolas. E se a gente faz uma pesquisa na internet, a gente vê que pode ter de 30 a 40 parábolas. E por que essa variação? Porque tem alguns estudiosos e teólogos que consideram que alguns dos textos não se enquadram exatamente em parábola. Então, alguns acham que sim, outros acham que não. Por isso que tem essa discrepância, pequena discrepância entre de 10 textos, né? Que alguns consideram parábolas, outros não. Essa Bíblia aqui, esses estudiosos trouxeram como 32. Eu vou acrescentar 3. Então, se é de 30 a 40, nós ficamos aqui com 35, exatamente. E essa Bíblia também, ela já traz dividido por temas. Então, em vez de ser por aparições, ordem de aparição dos evangelhos, ela traz por temas. E eu gostei do jeito que ela dividiu, e é o que eu vou fazer. São 35, então, no total que nós vamos estudar, mas algumas delas, por exemplo, a de o remendo no pano novo, o vinho em odres velhos, né? É um versículo só. Essa do remendo novo é um, o do vinho em odres velhos é outro versículo. Então, quando elas forem muito pequenininhas e estiverem tratando do mesmo tema, eu vou apresentá-las no mesmo vídeo. Se forem maiores e precisarem de mais explicação, de mais contexto, daí eu trago separadamente, ok? Então é isso, este é o vídeo introdutório sobre parábolas de Jesus. E o próximo vídeo vai ser sobre os tipos de solo. Essa parábola precisa ser a primeira, além de estar aqui como a primeira desse quadro de parábolas, ela tem uma revelação muito especial que vai nos servir para o estudo de todas as outras parábolas. Amém, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Maranata!